Olá pessoal, espero que tudo esteja bem por aí e eu cá estou de volta para mais um vídeo na área da matemática. Hoje vou falar sobre um teorema de matemática que diz respeito a funções contínuas. É chamado o teorema de Bolzano, ou se quiserem, o teorema dos valores intermédios. Neste vídeo de hoje eu vou começar então por enunciar este famoso resultado e depois farei um exercício, resolverei um exercício onde veremos uma aplicação deste resultado. Passo então a enunciar o teorema de Bolzano. Seja h uma função definida no intervalo fechado AB, com valores em R, uma função contínua, e K, um valor, ou uma constante, compreendida entre h de A e h de B. Então, podemos concluir que existe, pelo menos, um ponto C entre A e B, tal que h de C igual a K. Isto é, existe um ponto C entre A e B, cuja imagem de C por H é igual a K. Este K que eu aqui estou a referir é qualquer valor entre H de A e H de B. A figura que corresponde a esta situação que eu aqui acabei de referir é aquela que vocês veem do lado esquerdo. Portanto, temos uma função h definida no intervalo fechado que vai de A até B. Temos, neste caso particular, que o h de A é menor que h de B e temos uma constante k compreendida entre h de A e h de B. Como podem observar, existe ali um ponto C entre A e B, cuja imagem é k. Este resultado é bastante simples de aceitar se tivermos em conta que o gráfico de uma função contínua pode ser traçado sem levantar o lápis. Tá bom? Obviamente, desde que o domínio seja um intervalo fechado, neste caso. Deixem-me também dizer que a função h pode tomar outros valores que não estejam compreendidos entre h de A e h de B. No meu caso, no caso que eu tenho aqui na figura, a função h toma valores inferiores a h de A, como podem facilmente ver. Existe um caso particular deste teorema, muitas vezes conhecido por corolário do teorema de Bolzano, e diz então o seguinte: se h de A e h de B têm sinais contrários, ou seja, um deles é positivo e outro é negativo, então existe um C no intervalo aberto AB, tal que h de C é igual a zero, ou seja, existe uma raiz da função h no intervalo AB. Percebem que isto é um caso particular, basta tomar k igual a zero, não é? Como h de A e h de B têm sinais contrários, zero está compreendido entre h de A e h de B. Uma situação que corresponde àquilo que eu acabei de falar está precisamente ilustrada nesta segunda figura. Ok? Portanto, aqui h de A é positivo, h de B é negativo e lá temos a nossa raiz C compreendida entre os números A e B. Segue então o exemplo ou o exercício que eu vos tinha prometido. Considere as funções f e g definidas por f de x igual a logaritmo de x mais 2 na base 2 menos 2 e g de x é uma função, neste caso, polinomial,
da expressão x ao cubo menos 3x. Prove que o gráfico ou os gráficos destas duas funções se intersetam duas vezes no intervalo aberto que vai de 0 a 2. Ok? Portanto, é isto que nós temos que demonstrar. Evidentemente que eu vou recorrer ao teorema de Bolzano para provar esta questão. Mais especificamente, eu vou utilizar o corolário anterior para demonstrar que estes gráficos se intersetam duas vezes entre 0 e 2. Bom, então cá vai a resolução. O que nós pretendemos é mostrar que a equação f de x igual a g de x tem duas soluções entre 0 e 2. Ok? Portanto, isto é precisamente aquilo que nós queremos demonstrar. Agora, temos que f de x é igual a g de x é equivalente a dizer que f de x menos g de x é igual a 0. Que, por sua vez, é o mesmo que afirmar que h de x é igual a 0, onde h é a função de diferença, isto é, h de x é igual a f de x menos g de x, ou seja, logaritmo de x mais 2 na base 2, menos 2, menos x ao cubo, mais 3. Ok? Portanto, pretende-se mostrar que a equação logaritmo de x mais 2 na base 2, menos 2, menos x ao cubo, mais 3x igual a 0, tem duas soluções no intervalo aberto que vai de 0 a 2. Tá? Queremos mostrar que a equação h de x igual a 0 tem duas soluções neste intervalo. Bem, se calhar é conveniente afirmar que o domínio da função h é o conjunto dos pontos x pertencentes a R, tais que x mais 2 é maior que 0, uma vez que estamos em presença de um logaritmo. E como sabem, não há logaritmos de números menores ou iguais a 0. Este conjunto é precisamente o intervalo aberto de menos 2 a mais infinito. Claramente que h é uma função contínua em todo o seu domínio, uma vez que é a soma ou a diferença de uma função logarítmica com uma função polinomial. Nesta nova tela que acaba de surgir, eu começo por repetir a equação anterior. Ou seja, h de x igual a 0, onde h de x tem a expressão logaritmo de x mais 2 na base 2, menos 2, menos x ao cubo, mais 3x. Para provarmos que esta equação tem soluções entre 0 e 2, ou seja, para provarmos que a função h tem raízes entre 0 e 2, devemos garantir que ela satisfaz as condições do teorema de Bolzano, ou se quiserem, as condições do corolário do teorema de Bolzano. Bem, então, uma das condições é que h seja uma função contínua no intervalo fechado de 0 a 2. Evidentemente que isso é verdade, uma vez que h é uma função contínua em todo o seu domínio e, portanto, é também contínua neste intervalo mais pequenino, que vai de 0 até 2, não é? Ok, então até aqui tudo bem. Agora, devemos avaliar a função h nos extremos do intervalo, ou seja, em 0 e em 2. Então cá vai. h de 0 é igual a logaritmo de 0 mais 2 na base 2, menos 2, menos 0 ao cubo, mais 3 vezes 0. Ou seja, isto é igual a logaritmo de 2 na base 2, que é igual a 1, menos 2. E isto é igual a menos 1.
que é um valor negativo. Agora, h de 2, como é que se obtém? Bem, basta substituir o x por 2 na expressão, não é? Portanto, temos logaritmo de 2 mais 2 na base 2, menos 2 ao cubo, mais 3 vezes 2. Ou seja, logaritmo de 4 na base 2, que é igual a 2, uma vez que 2 elevado a 2 é 4, menos 2, menos 8, mais 6. Fazendo estas contas, obtemos menos 2, que é também um valor negativo. Portanto, com o que temos até aqui, e o que é que temos? Temos que h de 0 e h de 2 têm o mesmo sinal, uma vez que são ambos negativos. Portanto, com isto, nós não podemos concluir que h tem raízes entre 0 e 2. Nem podemos garantir que tem duas, nem sequer podemos garantir que tem uma. Tá bom? Bom, então o que é que podemos fazer mais? Bem, vamos pegar num valor compreendido entre 0 e 2. Por exemplo, o 1. E vamos tentar a sorte. h de 1 é igual a logaritmo na base 2 de 1 mais 2, menos 2, menos 1 ao cubo, mais 3 vezes 1. Ou seja, isto é igual a logaritmo de 3 na base 2, menos 2, menos 1, mais 3. Que dá, precisamente, logaritmo de 3 na base 2. O resto cancela-se. Agora, a função logaritmo de x na base 2 é crescente. A função logaritmo na base 2 é crescente. Logo, logaritmo de 3 na base 2 é maior do que logaritmo de 2 na base 2, ou seja, é maior do que 1. Se é maior que 1, então é maior do que 0. Está bem? Então temos que h de 0 é negativo, h de 1 é positivo e h de 2 é negativo. Podem olhar para esta figura que eu aqui tenho no canto inferior esquerdo. Tenho precisamente o gráfico da função h de x, que é, como se lembram, a diferença de f com g. Bem, conclusão. Como h de 0 e h de 1 têm sinais contrários, ou seja, h de 0 vezes h de 1 é negativo, então, pelo corolário do teorema de Bolzano, h tem uma raiz, digamos, C1, entre 0 e 1. Por outro lado, como h de 1 vezes h de 2 também é negativo, uma vez que h de 1 e h de 2 têm sinais contrários, então h tem outra raiz que eu chamo C2 entre 1 e 2. Evidentemente que este C1 e este C2 satisfazem h de C1 igual a h de C2 igual a 0. Temos então que h tem duas soluções entre 0 e 2, tal como nós queríamos demonstrar. Ou seja, agora voltando novamente ao início, significa isto que f de C1 é igual a g de C1 e f de C2 é igual a g de C2, com C1 e C2 entre 0 e 2. Significa isto que os gráficos da função f e os gráficos da função g se intersetam em dois pontos de abscissas C1 e C2. Tá bom? Pronto, ficamos por aqui. Vimos então uma aplicação do teorema de Bolzano. É evidente que podem usar uma calculadora gráfica para confirmar estes resultados. Despeço-me por hoje e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, fiquem bem.